Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre o reino Plantae. O reino Plantae, também chamado de metafita, é dividido em 4 grupos sem valor taxonômico. São esses: briófitas, que tem como representantes musgos, hepáticas e antóceros; pteridófitas, que tem como representantes samambaias, avencas, selinginelas, cavalinhas e licopódios; gimnospermas, que tem como representantes as coníferas, pinheiros e araucárias; e as angiospermas, que tem como representantes árvores frutíferas. Características gerais das plantas. As plantas são seres eucariontes, pois possuem membrana nuclear envolvendo material genético em sua célula. São pluricelulares, pois possuem mais de uma célula. São, em sua maioria, autótrofas, pois produzem seu próprio alimento, a glicose, por meio da fotossíntese. Possuem tecidos verdadeiros, o que seus ancestrais, as algas verdes, não tinham, e se reproduzem por alternância de gerações. Briófitas. As briófitas são representadas pelos musgos, antóceros e hepáticas. Elas são avasculares, pois não possuem vasos condutores que transportam água, sais minerais e nutrientes. Esse transporte é feito de célula a célula. Por isso, são de pequeno porte. Elas são encontradas geralmente em lugares úmidos e sombreados. Não possuem caule, raiz, folha, semente, flor e fruto, e dependem da água para a reprodução. A estrutura dos musgos. Os musgos têm 2 partes: o gametófito, onde são produzidos os gametas, e o esporófito, onde são produzidos os esporos. No gametófito são encontradas 3 estruturas: o cauloide, o rizoide e o filoide. O cauloide serve de sustentação para a planta. O rizoide fixa a planta no solo e retira nutrientes deste. Os filoides são responsáveis pelas trocas de gases com o ar, realizando fotossíntese e respiração. No esporófito são encontradas 2 estruturas, a haste e a cápsula. A haste serve como sustentação do esporófito. A cápsula é responsável pela produção e liberação dos esporos. As briófitas são dioicas, isto é, têm sexos separados. Reprodução das briófitas. Como vimos no terceiro slide, as briófitas reproduzem por alternância de gerações. Temos a geração esporofítica e a geração gametofítica. Também vimos no quarto slide que as briófitas dependem da água para a reprodução. Agora vocês vão entender o porquê disso, começando pela geração gametofítica. O gametófito tem uma estrutura com função reprodutiva. No gametófito masculino, essa estrutura se chama anterídeo. No feminino, essa estrutura se chama arquegônio. No anterídeo são produzidos os anterozoides, gametas masculinos. No arquegônio é produzida a oosfera, gameta feminino. Em contato com a água, os anterozoides, que são flagelados, nadam até o arquegônio de outro gametófito. Lá ocorre a fecundação. A célula fecundada é chamada de zigoto. Este dará origem ao esporófito. O esporófito cresce sobre o gametófito feminino e começa sua fase reprodutiva. A cápsula começa a produzir esporos e, quando eles estiverem prontos, serão liberados. Os esporos são levados pelo vento, caem no solo e germinam, formando o protonema. E assim, o protonema dará origem a outro gametófito, fechando o ciclo reprodutivo das briófitas. Observe que os esporos germinam, os gametas fecundam. A fase esporofítica é a passageira nas briófitas, já a gametofítica é a duradoura. Isso acontece pois o esporófito não é fotossintetizante e, por isso, depende do gametófito feminino. Importância ecológica das briófitas. Elas foram os primeiros autótrofos a conquistar o meio terrestre. Isso porque as algas só vivem na água e as briófitas foram as primeiras espécies de plantas. As briófitas são sensíveis à poluição, por isso são grandes indicadores ambientais. Como já falei, as briófitas foram as primeiras espécies de plantas.
As briófitas também são importantes para evitar erosões em encostas.